Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 12, versículos de número 29, 30 e 31. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. O Senhor Jesus estava em um diálogo com um escriba que tinha ouvido os saduceus argumentando com Jesus ou debatendo com Jesus acerca da natureza da ressurreição. E de fato, esses religiosos judeus não possuíam o devido entendimento para poderem alcançar a mensagem de Jesus, até porque a Escritura mesmo ensina, esses mesmos não eram ovelhas de Jesus. Esses religiosos tinham uma ideia acerca de Deus com as óticas de sua própria interpretação. Mas esse texto tem sido utilizado nos últimos dias de maneira muito equivocada, tentando ensinar às pessoas que esse amor bonachão, este amor que é quase que ser o bom samaritano em todas as horas, é o suficiente para se dizer cristão. Eu já ouvi até mesmo pessoas dizendo na internet, em vídeos no YouTube, em vídeos em outras plataformas, de que basta você apenas fazer o bem, que basta você fazer o bem às pessoas e isso te torna um servo e um filho de Deus. Eu já ouvi inclusive pensadores reconhecidos e pessoas até mesmo destacadas no cenário cristão ou evangélico afirmar que você serve a Deus mais ajudando os pobres do que orando, do que lendo a Bíblia ou tendo alguma atividade cristã religiosa. Mas o Senhor Jesus aqui não está invalidando a vida e a prática da fé como muitos pensam. As pessoas querem pegar o amor e fracioná-lo, fazer com que as boas obras sejam o reflexo da nossa relação com Deus, quando na verdade, segundo a Escritura, as boas obras e as ações de amor que praticamos, elas só são autênticas quando projetadas em nós pelo Espírito Santo. Observe que nesse texto, o religioso, ele recebe de Jesus essa instrução e olha a resposta que este escriba dá a Jesus. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, citando Deuteronômio capítulo 6, versículos de número 4 e 5, quando o próprio Moisés, dando a palavra de Deus sobre a obediência à lei, diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Perceba que aqui, o que este escriba, este religioso faz é entender realmente o que Jesus disse. Porque nada pode superar o nosso amor por Deus, o nosso amor pelo Eterno. E isto se demonstra como? Adorando-o, praticando os seus mandamentos, servindo ao próximo porque recebeu este mandamento do próprio Deus. E aí ele vai continuar dizendo: e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo. É mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então perceba que, primeiramente, o amor a Deus é o fundamento para amar o próximo. Então não existe essa ideia de subjetividade da fé, aonde eu sou cristão porque faço boas obras, aonde eu sou cristão porque ajudo os outros, independentemente de confessar a Jesus como meu Senhor e Salvador, independente de crer na sua palavra e obedecer a sua palavra e tê-la como regra de fé e prática para a minha vida. Não existe essa subjetividade do Evangelho.
O Evangelho é o Evangelho da cruz. Não é o Evangelho de outros deuses, com outros nomes, que dizem ser o Deus cristão. O nosso Deus, ele revelou-se ao mundo por meio de Jesus Cristo. O nosso Deus, ele subsiste em três pessoas na Santíssima Trindade. O nosso Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado e ressuscitou. Fora essa crença, nenhuma prática de amor te torna cristão. Nenhuma prática de amor te torna aceitável diante de Deus. Tudo começa com ouvir que o nosso Deus é o único Senhor. E aí nós lembramos-nos das palavras do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, nos versículos 4, 5 e 6, aonde, falando acerca da unidade da fé, ele vai dizer: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Todos quem? Todos membros do corpo de Cristo, não todas as pessoas. Mas aqui ele vai dizer que esse Deus único instituiu uma fé. E não é aquela fé subjetiva de crer em alguma coisa, mas é a fé cristã. A fé no Cristo, a fé naquele que morreu e ressuscitou, naquele Jesus que trouxe a mensagem para a sua linhagem em Israel e posteriormente a nós gentios. É essa unidade da fé que nos distingue como autênticos cristãos. E amar e desejar o bem e fazer o bem é um reflexo disso. Como o apóstolo Paulo diz também na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, que somos feitura de Cristo, feituras de Deus, criados em Cristo antes da fundação do mundo, e praticamos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Portanto, que nós venhamos entender que não é esse amor subjetivo, essa crença subjetiva em Deus que nos torna cristãos, que venhamos a entender de fato que não existe cristianismo sem Cristo, que não existe evangelho sem cruz, e não existe autêntica fé que não abrace de maneira clara o Cristo de Israel, o Cristo da Escritura, o Cristo que chamou os apóstolos, o Cristo que deu a doutrina dos apóstolos, as quais devemos segui-la. E somente assim amaremos como Deus deseja que amamos. Viveremos de acordo com o amor eterno de Deus que nos chamou para uma santa vocação, que é seguir a nosso Senhor Jesus Cristo.